Olá, muito boa tarde. As referências culturais e literárias de textos que são de outras épocas, de outros contextos sociais e religiosos, oferecem a possibilidade de conhecer melhor as mensagens que dirigem a quem nos escuta nos dias de hoje. É o que propomos nos próximos minutos, analisando páginas da Bíblia, as que são lidas nas missas deste domingo. São para isso nossos convidados o padre Robson Cruz, pároco em Lisboa e especialista em Sagrada Escritura, e João Ambrósio, professor de Teologia na Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Vejamos então a análise desses três textos que são escutados nas Eucaristias deste domingo. Desde logo, a primeira leitura é retirada do livro do Gênesis, no capítulo 18. Em que circunstâncias e com que objetivo o Senhor apareceu a Abraão? É muito curioso nós começarmos por esta pergunta. Apareceu Abraão. Porquê? De facto, quem lesse o relato a partir do missal, não é? E, portanto, procurasse ali o que é que o texto diz, é o relato do anúncio do nascimento de Isaac. E, no entanto, o grande centro de toda a leitura deste capítulo 18 que nós vamos ouvir, portanto, os versículos 1 a 10, não é tanto o nascimento de Isaac, que já vem anteriormente sendo anunciado, que Abraão vai ser pai de um grande povo, mas sim o reconhecimento do Senhor. Três figuras misteriosas passam junto de Abraão. Abraão trata-as de uma forma especial, mostra pela hospitalidade o reconhecimento. O narrador, logo no princípio, nos indica, ele sabe que é Deus que está a passar por Abraão, mas Abraão não sabe. E, portanto, nós vamos ver como, pelo acolhimento, Abraão faz uma profissão de fé. E isto é que é admirável no texto. Portanto, os sinais, até um bocadinho exagerados da hospitalidade, têm a ver com este processo interior. Reconhecer Deus que passa na minha vida. Porquê três figuras misteriosas? Bem, isto há um debate muito grande, qual é a função desta figura. Tudo indica que o texto não está aqui a fazer nem uma declaração antecipada do mistério da Santíssima Trindade, é preciso esperar por Jesus para o reconhecer, nem está a arriscar em nada a concessão da unidade de Deus segundo o Antigo Testamento. Mas está a dizer que, na manifestação corpórea, Deus tanto pode falar, digamos, a Abraão por forma não corporal e, portanto, todas as manifestações entre o capítulo 12 e o capítulo 17 são de forma não corporal, como Deus pode exprimir-se corporalmente para visitar Abraão. Sobre o significado dessas três figuras, né, o seguimento do capítulo 19 nos vai falar que, por um lado, tem missões, ou seja, como uma espécie de anjos ou de mensageiros, na linguagem bíblica, não é? Em que vão realizar uma função. Para Abraão, que reconhece que é a presença de Deus, não é? É a promessa de um filho. Para Lot, no capítulo 19, não é? É a condenação de Sodoma e de Gomorra. Tudo isto se passa no início, nos primeiros livros da Bíblia, no primeiro livro da Bíblia. É o início dessa relação de Deus com um povo? E é uma relação que, digamos, não é apenas uma relação psicológica no sentido de serem locuções interiores e, portanto, que pode haver sempre confusão. A Bíblia insiste muito, quer dizer, é uma relação histórica, ou seja, passa pela vida concreta. Deus relaciona-se com palavras, com gestos, com presença, não é? E para que ninguém pensasse que é apenas um devaneio místico de Abraão, o texto insiste muito, quer dizer, esta relação é uma relação, quase diríamos, física, entende? Que envolve a pessoa toda de Abraão. Mas é uma relação na fé, ou seja, não fiquemos a pensar que é uma aparição do cura, onde se veja a grandeza e a glória de Deus, digamos assim, fisicamente. É um processo da fé que se passa no mistério. Três figuras misteriosas que passam pelo caminho. Abraão convida-as a hospedarem-se em sua casa. E isto é curioso porque, penso mesmo do ponto de vista espiritual, né? Nós não temos dúvidas que Deus passa pela nossa vida. O problema é saber se nós estamos dispostos a convidá-lo a entrar na nossa vida. E Abraão tem esta possibilidade, ou seja, ele desafia. Não passeis sem receber a minha hospitalidade. Esta nota me parece-me, de facto, muito importante neste texto e, no fundo, no conjunto dos textos que hoje, neste domingo, nos é proposto, que é a questão da hospitalidade, do acolher, do pedir para ficar. O que até parece aqui que há quase que uma inversão. O suposto seria Deus acolher-nos, o suposto seria Deus convidar-nos. E aqui o que vemos é que a experiência cristã, porque, no fundo, aparece esta nota da hospitalidade como uma das notas típicas e características da experiência cristã, o que vemos aqui é o ser humano a convidar Deus a fazer a hospitalidade. E esta nota é importante porque a hospitalidade é algo
importantíssimo, não é? Hospedar alguém, a palavra em português talvez não tenha a força e se calhar hoje utilizamos-lo de uma maneira diferente, mas hospedar alguém é fazer com que alguém que é estrangeiro se sinta em sua casa, em minha casa, ou seja, fazer dele o centro das nossas atenções, rodeá-lo da nossa atenção, do nosso carinho, da nossa disponibilidade, para que ele, que apesar de não estar em sua casa, se sinta em sua casa. E isto é que é muito interessante. Quer dizer, o que vemos é Abraão, que está atento à passagem destas três personagens, que convida a que elas fiquem, que depois vai matar algum dos animais do seu rebanho, vai preparar o pão, tudo o melhor que tem, e acolhe, faz a hospitalidade destas personagens, e porque acolhe, faz depois, em última instância, a experiência de ser acolhido, porque é-lhe feita a promessa de um filho. Ora, esta é de facto uma das notas da experiência cristã, o acolhimento de Deus, que depois faz com que nós tenhamos em conta e caiamos na conta de que afinal somos nós os acolhidos, aqueles a que a hospitalidade também é feita. Como é que isto depois se deve traduzir? Deve-se traduzir um bocadinho como é que nós acolhemos Deus, não agora tão diretamente Deus em si, mas Deus na pessoa dos mais frágeis, dos mais desprotegidos. Se calhar o mundo em que vivemos e a situação em que estamos a viver ganharia se esta nota da hospitalidade fosse uma coisa que nós tivéssemos mais em atenção, nos acolhermos uns aos outros, nos recebermos uns aos outros, de fazermos com que nos sentíssemos em casa neste acolhimento. Penso que ganharíamos alguma coisa, e daí surge também uma pergunta que podemos fazer, é se Deus habita a nossa casa, ou se Deus habita as nossas comunidades, por exemplo, onde celebramos a nossa fé. Se Deus habita... Pressupõe-se que sim, não é? Pressupõe-se que sim, mas a pergunta pode ser feita e deve ficar aí. Se habita neste sentido. Não tenho dúvidas que Deus a habita, mas reformulemos-la e dizemos, e eu faço o exercício da hospitalidade desse Deus, ou seja, convido a que permaneça, a que fique, faço dele o centro da minha atenção e do meu cuidado. Lembrando, insisto outra vez nisto, que isso também se concretiza na pessoa dos mais frágeis, ou seja, faço deles o centro da minha hospitalidade e do exercício da minha hospitalidade. É uma dúvida que fica aí, que para nós olharmos um bocadinho para a nossa maneira de viver a nossa opção crente. E acredito que depois o Evangelho também irá ajudar volta a tocar nessa questão. Antes analisamos a segunda leitura que se escuta neste domingo, é da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, alguns versículos, algumas frases onde São Paulo, o Padre São Paulo, confessa essa vontade de completar na sua carne o que falta à paixão de Cristo. Primeiro, eu acho que vale a pena nós situarmos um bocadinho qual é o problema pastoral que Paulo está a responder. A comunidade dos Colossenses, o que vive é num contexto cultural onde as pessoas pensam que há forças espirituais que comandam o mundo e, portanto, são elas os verdadeiros agentes transformadores. Muitas vezes os comentários falam de anjos, não é? Portanto, o medo dos anjos, a crença nos anjos, que não tem a ver com a nossa, digamos, património cristão já, mas tem a ver com um mundo governado por forças espirituais. E Paulo vem recordar: nós não devemos estar à espera de que sejam forças espirituais a governar o mundo. O que governa o mundo é o mistério de Cristo e a sua Páscoa. E Paulo vem dizer, esse mistério é que nos trouxe a salvação e não um mundo simbólico que nós não conhecemos, governado por forças misteriosas. Paulo vem insistir. É na medida em que eu me deixo penetrar por esse mistério pascal que verdadeiramente eu compreendo então o mundo novo que inaugurou. Completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo. Perguntamos, mas Paulo acha que a paixão de Cristo foi incompleta? A paixão de Cristo para Paulo não é incompleta, mas a sua forma de a viver é que ainda é incompleta. E Paulo diz, se não for na mesma linha dos sentimentos de Cristo Jesus, e recorda-nos aqui outro texto muito bonito, que é o capítulo 2 da Carta aos Filipenses, nós não somos capazes ainda de entrar nesse mundo novo, que já começou com a ressurreição, com o mistério da Páscoa de Jesus, mas que reclama agora a minha adesão pessoal. E que sentimentos é esses? Completar na sua carne. Paulo está a dizer, se eu não fizer coisas que custem, sacrifícios dolorosos, etc. Não. Paulo está a dizer que é uma transformação interior que se ganha com um dom. É claro que as coisas difíceis põem-nos mais à prova e pergunta se de facto já entramos no ritmo evangelho de renunciarmos a nós mesmos para seguirmos o Senhor Jesus tomando a própria cruz. Mas para Paulo o grande mistério é esse, eu
deixar que a cruz de Cristo entre na minha vida. E completar significa isso, é realizar na minha vida o mistério inaugurado por Jesus, que não é um mistério de dor, não esqueçamos isso, mas é um mistério de total obediência à vontade do Pai. Em todo caso, quando existe a dor, quando existe a prova, muitas vezes é remetida para esta experiência de completar na própria vida a paixão de Cristo. Sim, porque eu acho que, sobretudo, o sofrimento humano nos questiona sobre o verdadeiro significado da pessoa humana. É assim, não custa, digamos assim, olhar com simpatia para quem é bonito, saudável, rico. Custa-nos olhar com simpatia para quem está desfigurado pelo sofrimento, pela dor, para quem tem a vida a termo certo porque tem uma doença incurável. E eu acho que aí, perante esse mistério, é que nós começamos a perceber a verdadeira grandeza da pessoa humana, quando ela dá sentido a um corpo desfigurado, a uma existência sofrida, não é? E percebe que não é para entregar os pontos, mas pelo contrário, há ali um apelo grande de sentido, de dom, de amor, não é? Que eu acho que mais do que ninguém o próprio Deus é capaz de revelar. Como reagir, desculpe, Dr. Juan, a esta experiência de prova e de sacrifício? Esta temática, de facto, uma temática central da existência humana e da própria experiência cristã, a questão do sofrimento, a questão da dor, a questão da paixão, a questão da cruz. Não há cristianismo sem cruz. Isso é e óbvio. a questão está desde logo aí, se calhar. Exatamente. Mas sendo claro que não há cristianismo sem cruz, é preciso colocar o centro não na cruz, mas na missão, na existência de Jesus, que passa pela cruz, mas não começa na cruz, não acaba na cruz, passa por ela, mas não se reduz a ela. O que é que eu quero dizer com isto e partindo deste texto? São Paulo, no fundo, apresenta-se assim também como testemunho, não é? Como testemunho do que é a experiência cristã. E parece que se está a vangloriar dos sofrimentos porque está a passar em nome de Jesus Cristo. É verdade, o texto parece indicar isso, mas se olharmos com mais atenção, o que nós percebemos é que o central não são sem mais esses sentimentos, mas é a missão com que Paulo também se identifica. A missão de Paulo, com a qual Paulo se identifica, é a missão do próprio Jesus. E a missão de Jesus é a missão da boa nova e da salvação, que tem como consequência depois o sofrimento, que passa inevitavelmente e inequivocamente pela cruz. Mas é mais do que isso. E o que aqui Paulo está a dizer é que para ser cristão temos que assumir para nós a existência de Jesus Cristo. Mas não reduz a existência de Jesus Cristo aos elementos com que ela se foi concretizada. A existência de Jesus Cristo é a intenção com que ele viveu, a maneira com que ele viveu, que depois teve aquelas consequências. Certamente terá também consequências. Quem faz opções de fundo na sua vida sabe que essas opções têm consequências. E sabe que essas opções implicam sempre sacrifícios, implica sempre a dor. Mas o que dá sentido não é sem mais o sacrifício e a dor, mas a opção que eu fiz de ser, de facto, à maneira do Senhor Jesus, proposta de boa nova, proposta de salvação. E isto é que a mim me parece importante. Não para desvalorizar a dor e o sofrimento, ela é tão real na vida das pessoas que seria um erro tremendo não levar isso a sério, porque no fundo era não levar a sério a vida das pessoas, não é para desvalorizar isso, mas para pôr o centro, penso eu, numa outra dimensão que é aquilo que dá sentido. No fundo, é quase que inverter o processo. Mais do que dizer que é a dor que dá sentido à vida, dizer que é o sentido da vida que me vai ajudar a passar por aquela situação de dor, por aquela situação de sofrimento, por aquela situação de limite que me faz de facto sofrer e que me desfigura muitas vezes, e fazer desse sentido uma transfiguração dessa desfiguração, ou seja, eu desfigurado pelo peso de tanta coisa, no entanto, porque tenho um sentido para o viver, sou capaz de transfigurar isso e de facto aí passa a boa nova. Não sei se desculpa, é uma experiência, pronto, eu sou padre e o contato pastoral com as pessoas passam por isso. Eu conheci um senhor que me dizia uma coisa, ele tinha tido uma vida muito boa, muito repleta de experiências, assim, algumas um bocado ambíguas, não é? E tinha vivido muito bem e depois estava muito doente e a doença tinha aspectos exteriores um bocadinho humilhantes. Lembro de dizer uma coisa muito bonita. Pois é, seu padre, isso na vida a gente tem que procurar é tornar-se parecido com Jesus para depois chegar ao céu e o Pai nos reconhecer com a cara do seu filho. Mas o problema é esse, é que assim, é mais certo que nos tornamos parecidos com Jesus na cruz do que nas outras coisas onde às vezes pode-se misturar um bocadinho aquilo que é a nossa glória e a nossa vaidade humana, não é?
E eu achei graça a imagem, porque a ideia de que a missão do cristão é tornar-se parecido com Jesus é um bocadinho o que Paulo está a dizer. O seu ministério é acreditado porque ele também passou por recusas, provações, dificuldades próprias de quem anuncia algo que não é dos homens, mas é de Deus, não é? Mas o tornar-se parecido com Jesus é também a ter a certeza que é só imitando a sua atitude de obediência ao Pai é que nós chegamos lá, e não propriamente por sermos, digamos assim, atingidos. Isto é que é importante. A questão da obediência, como é óbvio, não secundariza ou não coloca fora do sentido a questão do sofrimento. Mas eu não sou padre, ou sou padre de outra maneira, de duas criaturas, e sei que a experiência de reconhecer o filho não vai só pela figura. Eu reconheço os meus filhos e reconheço-os pela relação que tenho com eles, pelo amor que tenho com eles. E, portanto, isto da obediência de Jesus, ou seja, de assumir para mim a relação que o próprio Jesus teve com o Pai, essa sim é de facto a missão. E daí virão consequências, como é óbvio. Mas o reconhecimento é mais do que simplesmente, ou seja, tenho que me desfigurar para que o Pai me reconheça no rosto desfigurado, tal como conheceu o rosto desfigurado de Jesus Cristo. Percebo a ideia, vejo o valor imenso que está aqui por trás, mas gostaria de sublinhar a relação. Aquilo que verdadeiramente faz com que o Pai reconheça o Filho é a relação. Este é o meu filho, porque isto me remete para uma relação que o constitui a ele e que me constitui a mim. Acho que isso é, de facto, também muito importante. Uma questão que é sempre paradoxal nesta análise do cristianismo e da experiência cristã. Temos de avançar agora para a análise ao texto do Evangelho. Duas mulheres, Marta e Maria, onde depois Jesus acaba por dizer a Maria que terá escolhido a melhor parte. Porquê? Itinerário de Jesus de Galileia para Jerusalém, capítulo 9 a 19 do Evangelho de São Lucas. No capítulo 10 nos aparece o acolhimento deste peregrino. Outra vez a hospitalidade. E vai ser na casa dos seus amigos e, portanto, em Betânia, não é? Junto a Jerusalém, que Jesus vai ser acolhido por esta família. Nós vemos que aqui põe-se todo o problema, portanto, o que é o acolhimento, não é? Mas o texto nos vai levando para uma outra dimensão. O que é a questão da melhor parte? A preocupação normal do acolhimento é fazer muito. Ouvíamos Gênesis 18 e a preocupação de Abraão foi surpreender, não é? 30 quilos de massa de pão, um vitelo enorme, para 3 pessoas, temos que reconhecer que não houve muita programação da refeição, não é? E, portanto, muitas vezes nós somos tentados a isso, ou seja, a fazer muitas coisas, a pensar que o acolhimento depende da quantidade daquilo que se oferece. Jesus inverte aqui, aparece-nos enquanto Marta está atarefada com o acolhimento, né? Maria põe-se aos pés de Jesus a escutar. É certo que Marta reconhece que Jesus é o Senhor, ela usa a palavra mesmo, Kyrie, ou seja, está a reconhecer o lugar privilegiado de Jesus, quase a balbuciar um título cristológico em que reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Mas Jesus está a insistir que a verdadeira dimensão do acolhimento, não é? Torna-se agora a condição do discipulado. E quando diz que Maria escolheu a melhor parte, diz que aqueles que escolhem fosse numa atitude de escuta e não tanto fazer coisas da sua criatividade, mas fosse num bocadinho a perguntar: e o que é que Deus tem para me dizer na vida? Esse é que escolhe a melhor parte. Do ponto de vista sociológico, coisa estranha. Nós, conhecendo o mundo judaico do século I da nossa era, dificilmente uma mulher seria discípula de uma escola de sabedoria. Exatamente. Por exemplo, o livro dos Provérbios nos fala dos discípulos, mas são sempre os homens que se dedicam às atividades filosóficas e sapienciais. Mas Jesus democratiza e diz também às mulheres que, no contexto cultural da época, muito atreitas a perder-se, digamos assim, no sentido da hospitalidade da casa, não se esqueçam, a vida cristã não é fazer coisas, mas é acolher a vontade do Pai. Eu sublinharia esta ideia, que também me parece fundamental, porque é muito curioso, de facto, a posição da mulher de joelhos ao pé do mestre. Essa é a posição típica do discípulo, daquele que escuta. E, de facto, isso não havia nas escolas rabínicas. O que aqui está a ser dito, que para ser discípulo de Jesus não é preciso pertencer a uma linhagem, a uma castra. Género não é uma questão de género, é uma questão de escuta, de acolhimento, de hospedá-lo, de acolhê-lo, de escutá-lo. E isso é que nos vai depois, penso eu, ajudar também a entender o texto, que não tem a oposição, como normalmente se julga, entre a contemplação e a ação, entre o ativismo e uma situação mais passiva, mas vem dizer, não, o que dá sentido, quer a uma coisa, quer a outra, é a escuta.
Sem esta escuta, o ativismo é estéril. Sem esta escuta, a contemplação pode ser verdadeiramente uma alienação, não é? É a escuta que me põe em sintonia com o mestre escutado que me faz com que aquele ativismo faça sentido e com que a contemplação, de facto, me abra a outros horizontes, de modo que se complementem estas duas ações, não é? Mas na base está o ser discípulo. E o ser discípulo é escutar, é seguir para depois fazer como o mestre. Que razão tem então de ser a pergunta ou aquela afirmação que Jesus faz diante de Maria por ter escolhido a melhor parte? É a parte da escuta? A parte da escuta, exatamente, porque aí é que enraiza todo o resto da atitude. A melhor parte, ou seja, aquela parte que define o discipulado é a escuta, é o acolhimento, a partir do qual depois se age contemplando ou fazendo coisas. Não é? Sendo sempre possível as duas atitudes. E Marta aprendeu a lição. Exatamente. No Evangelho de São João diz que ela confessou a primeira ressurreição e saber que o Senhor Jesus dava o dom da ressurreição quando se trata da ressurreição de Lázaro, não é? Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar os desafios que emergem de textos da Bíblia e os que são lidos nas Eucaristias deste domingo. Votos de bom fim de semana, boas férias, se for o caso, e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.